Bom, o Zubeldia chegando ao São Paulo, né? O novo treinador da equipe. Vampeta, boa tarde a você. O Zubeldia é um treinador argentino, passou por alguns países aqui na América do Sul, uma rápida passagem no Alavés da Espanha, foram só 4 jogos, mas trabalhou no Paraguai, no Equador, em alguns clubes argentinos, Lanús, Racing. O que você espera do Zubeldia, mais um estrangeiro aqui no futebol brasileiro, Vampeta? Boa tarde, Bruno, professor Vanderlei, Piperno, Maldo, boa tarde a todos, né? O São Paulo, o Piperno falou, que velocidade, né, pessoal? Que velocidade para mandar embora. Velocidade para mandar embora e para contratar, né? Nem o Ayrton Senna, quando fazia pole e ganhava a corrida no dia seguinte, era tão rápido como o São Paulo. O Zubeldia, a gente acompanhou aí alguns jogos dele pela LDU, né? Chega, mas o estrangeiro agora tá quanto? Tá 12 a... São 9 estrangeiros. 9 a 11, né? Porque o Cuiabá... Cuiabá tem um técnico interino desde, né? a saída do Antônio Oliveira. Sim. Então 12 a 8, né? 11 a 9. É, 11 a 9. Equilibrado ali. São 5 argentinos e 4 portugueses. Aí você vai pegar o currículo de todos eles que quando chegaram no Brasil, né? É mais moda do que currículo. Né? O Zubeldia conhece aí a América do Sul toda, o São Paulo está jogando Libertadores, né? Ele já tem essa experiência. Agora, a nível de campeonato nacional, ele vai viver uma coisa nova para o mundo dele, né? Não é o campeonato equatoriano, não é o campeonato paraguaio, é o campeonato, um dos mais difíceis do mundo, com certeza o campeonato brasileiro. Você pode pegar o primeiro colocado e de repente tropeçar contra o último, dependendo se você tiver uma tarde ruim ou uma noite feliz. Vamos esperar, né? Já tem jogo aí, o São Paulo já joga contra o Atlético Goianiense, que está ali na zona de rebaixamento, junto com o próprio São Paulo. E meu querido Vitória, mas tem um jogo a menos, né? O Vitória e o Cuiabá. Então, quer dizer, é um começo, pega no começo, né? O Carpini, 37 anos, vai ser duro agora para voltar para pegar um time na primeira divisão. Não sei o Juventude, mas o Juventude está em terceiro ali, com o Roger Machado. Vai ter que dar a volta de novo, né? Tem ainda muita coisa pela frente. E vamos ver como é que vai ficar o Zubeldia, até com relação ao Rames Rodrigues, né? Sim. Tem isso tudo também, treinador novo chegando. O Capim teve esse problema com a torcida, bota, não bota, estava afastado, vai embora, não vai. O Rames Rodrigues, porque é um jogador caro, não é barato. E aí a gente vai ver como é que vai ser o espaço dele. Já chega hoje no Brasil, né? Deve chegar hoje, sim. E o São Paulo joga amanhã também, né? São Paulo joga domingo. Boa sorte, Zubeldia. Sobre o Zubeldia, o que você pode falar do novo técnico, você que conhece bem o futebol argentino? O Zubeldia, ele foi o mais jovem técnico do futebol argentino, né? Ele parou de jogar com 23 anos por conta de problemas físicos, virou técnico mesmo, aí ficou de auxiliar e tal, fez cursos. Fez até curso de jornalismo ele fez lá na Argentina. E aí com 27 anos ele virou técnico do Lanús. Ele é um cara, assim, embora seja um pouco mais velho que o Carpini, que significa que ele também é bem jovem, 43 anos, ele é bem rodado, né? Começou com 27, já tem 16 anos de carreira aproximadamente. Ele trabalhou em 6 países já, 8 times. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça. Na Argentina, trabalhou no Lanús e no Racing. Lanús 2 vezes. No Equador, Barcelona de Guayaquil e LDU, 2 vezes. A segunda passagem agora ganhou o título da Sul-Americana. Ele tinha feito a final da Sul-Americana com o Lanús em 2020. Perdeu para o Defensa e Justiça do Crespo. 3-0 a final. Logo depois o Crespo viria para o Brasil trabalhar no São Paulo. Ou seja, os dois foram finalistas, os dois, coincidentemente, um treinou São Paulo, o outro está assumindo agora, está chegando agora. Treinou o Independiente Medellín, na Colômbia, o Alavés da Espanha, o Santos Laguna no México, e o Cerro Porteño no Paraguai. Então, você é um técnico já bem experimentado, ele trabalhou já em diferentes mercados, e assim, esses times são times com torcida. Você vai treinar um Cerro Porteño, você é Paraguai. Cara, você acha o quê? Vai chegar lá que a torcida não vai cobrar, que a imprensa não cobra. Ontem eu estava vendo lá, até postei na minha rede social, o Bolívar, que vai jogar com o Flamengo quarta-feira, foi eliminado ontem do Campeonato Boliviano pelo San Antonio Bulu, que é um time pequeno lá de Entre Rios, perto de Cochabamba, não tem altitude, inclusive. Empatou em casa, em La Paz, e foi eliminado, que tinha perdido fora por 1-0. Aí eu vi um vídeo, que até postei, os torcedores do Bolívar saindo do estado, cuspindo abelha africana. Kaique Lima falou que ganhou R$ 1.200 por causa desse jogo. Foi o Gabriel, não foi o Kaique, foi o Gabriel. Que maravilha. Que mandou falar. Apostado no time. Jogo. Ganhou R$ 1.200. Foi uma boa dica, porque eles ganharam fora de casa 1-0, seguraram o empate ontem. E se classificaram, o Bolívar foi eliminado, a torcida cuspindo abelha africana e o time está liderando o grupo da Libertadores. Então, assim, cara, você vai trabalhar na Bolívia, num time grande, você vai ser cobrado. E a mesma coisa, Cerro Porteño, Independiente Medellín,
Barcelona de Guayaquil, LDU. Então, ele está acostumado com times que tem torcida e tem cobrança. Voltamos ao rádio. Vamos. Então, eu acredito que o Zubeldia, com relação a isso, ele chega ao São Paulo já com uma certa casca. Ele treinou o Racing. O Lanús não é um dos grandes da Argentina, mas é um time médio, que às vezes tem momentos de grande, que fez final de Libertadores. Aliás, é um dos mais organizados lá. Então, um clube bem legal. Eu estive lá há um ano e pouco atrás. É um clube bem interessante. Assim, muito bem cuidado, o estádio todo bonitinho, sabe? Torcida bem aguerrida. Então, ele está acostumado a lidar com isso. Então, é diferente do Carpini, que treinou o Juventude durante alguns meses, né? Antes o Água Santa, que é pouca experiência. Aí chega no São Paulo, Morumbi, torcida, muita mídia, cobrança. Isso também pesa, né? Então, acho que é um cara mais experimentado. Agora, tem o seguinte, o temperamento dele ele é filho desencapado, né? Quando ele saiu, por exemplo, lá do Barcelona de Guayaquil, o presidente falou alguma coisa que ele não gostou, ele convocou a imprensa, deu uma coisa e falou, estou indo embora, tchau. Ele foi embora. Então, ele não é exatamente um cara de muita negociação, não. É um cara de muita personalidade. E vai ser muito, muito divertido vê-lo à beira do campo. Especialmente com as arbitragens brasileiras, né? Que são muito peculiares. O VAR brasileiro, que não que o argentino seja muito bom, mas vai ser divertido. Porque o que ele vai reclamar, o que essa criança vai brigar à beira do campo ali, vai ser uma beleza. Inclusive, aí tem algumas situações bem curiosas. Por exemplo, eu até postei no meu blog lá, tem um vídeo. Ele treinava o Lanús e ele, revoltado com o árbitro do jogo, na Argentina, ele vai para o árbitro, mete o dedo na cara dele e fala, você é ladrão, você é do Boca. E fala várias vezes, é do Boca e é ladrão. Você imagina ele chegar para um Daronco, você é do time e tal, e é ladrão, e é ladrão. E ele fala, é do Boca, você é Boca e é ladrão, é do Boca e é ladrão. E repete várias vezes e vai embora. E tem uma famosa briga dele com o Gabriel Heinz, né? Ex-jogador do Real Madrid, do Manchester United, que é técnico na Argentina, está lá no News Old Boys agora, mas estava no Vélez na época, Lanús e Vélez, eles quase saíram no braço ali. Ele começou a reclamar lá do jogador do Vélez, a confusão, aí o Heinz foi para cima também. O Heinz é pior que ele, na minha opinião, é mais filho desencapado ainda, e essa briga é muito famosa. Se você colocar no YouTube, vai encontrar vários episódios. Então, o Zubeldia é isso. Agora, é um bom técnico, muito mais experiente que o Carpini. Acho que é um cara muito mais preparado para lidar com tudo que envolve um time grande, a expectativa da torcida. Acho que é um cara que muito rapidamente pode, depois de alguns treinamentos, definir minimamente uma organização para a equipe, uma forma de jogar. Ele conhece o São Paulo, ele jogou contra o São Paulo ano passado, então certamente estudou o São Paulo. Né? Obviamente ele estudou. Não mudou muito o plantel, né? Exato, então ele sabe quem são os jogadores, certamente. Mas é isso, é um pacote, é um combo. Tem um aspecto que acho que é positivo, que é um cara, assim, muitos São Paulinos reclamam, que às vezes São Paulo é meio passivo em certas situações e tal. Isso não vai ser. Ele, quando tiver jogo com o Corinthians e o Palmeiras, então, pelos perfis dos técnicos desses dois rivais, né? Os dois portugueses, né, que também à beira do campo são bem agitados, eu imagino que vai ser... Vai ser animadíssimo ali, o negócio vai ter que ter uma câmera especial ali só para aquele pedaço do gramado. Sempre tem, né? Essa vai ter mais uma, né? Aquela com slow motion e tal, porque vai ser uma atração. Vai ser uma atração. Mas acho que foi nessa circunstância, uma boa contratação. O ideal seria que ele viesse ao janeiro. Mas pelo que me lembro, na época também não teve muita mais negociação, ele não estava muito afim, dificultou. Talvez estivesse esperando alguma outra situação, não sei. A passagem dele pela Espanha foi relâmpago, foram 2 meses lá no Alavés, não deu certo. Enfim, mas acho que é uma boa tentativa de São Paulo. O Mauro, ele era o técnico daquele time do Lanús que eliminou o São Paulo, né, na Sul-Americana em 2020. Também. E aquele foi time, o ano que chegou à final. Foi o ano que chegou à final. Qual aquele defesa? time tinha uns 6, 7 moleques, assim, de 21 anos para baixo. Né, um time jovem. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Aquele jogo, o São Paulo, assim... São Paulo do início. O São Paulo parecia que ia se classificar e o Lanús fazia mais um gol. Não foi São Paulo tinha que fazer 2 de diferença. Chegou a fazer 4-2, estava acho que 1-2-1 pro Lanús, aí tomou no fim. O São Paulo fez o 4-2 aos 45. Ele só tinha um atacante velho, veterano. É o Sandy. O Sandy. É o Sandy. Parou agora. E o São Paulo, como precisava de achar esse gol de qualquer jeito, o Diniz tirou todos os zagueiros. Sim. O time foi inteiro para frente e fez o gol. Aí, quando ele bota os zagueiros, ele botou de volta. Faltavam 2 minutos para acabar o jogo, o Diniz colocou 2 zagueiros. Tomou gol. Foi isso mesmo. Foi na Sul-Americana de 2020, né, que o Lanús foi vice-campeão. O São Paulo vinha eliminado da Libertadores, né? Caiu na fase de grupos, né, para River LDU e aí caiu para a Sul-Americana. Né? Aquele ano daquela derrota lá em El Alto, né? Sim, para o Binacional. Para o Binacional do Peru, né? Então foi essa temporada aí que então foi mais um confronto do Zubeldia com o São Paulo e nesse ano passado eliminou com a LDU, né? Então 2 vezes que ele cruzou aí com o São Paulo em competições sul-americanas, ele se deu bem nos duelos com o São Paulo.
Opinião. Desejado pelo São Paulo, Zubeldia tem um currículo de expulsões e brigas. Escreve Mauro César Pereira no seu blog aqui no UOL. É isso, ô Mauro. Chegou um brigão, mas dentro de campo, como esse cara é? Além de brigar. No blog aí eu coloco até alguns vídeos, né, de algumas situações bem agitadas nas quais ele se envolveu. O Zubeldia, ele foi o técnico mais jovem do futebol argentino, com 27 anos, ele teve uma carreira abreviada por conta de questões físicas, né, 23 anos parou de jogar, e começou a carreira de técnico mesmo com 27 anos. E é interessante que ele é muito jovem, mas já tem muita experiência. Trabalhou em 6 países diferentes, 8 clubes, né? 2 passagens pela LDU, 2 passagens pelo Lanús. Também trabalhou no Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño, no Racing, no Alavés, no Independiente Medellín, no Santos Laguna, ou seja, México, Colômbia, Paraguai, Argentina, Espanha, Equador, Colômbia. É bem rodado, é bem rodado. Tem uma curiosidade também, na temporada 2020, a Sul-Americana foi decidida já em 2021 por conta da pandemia, e a final foi Lanús e Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça ganhou de 3-0. O técnico do Lanús era o Zubeldia e o técnico do Defensa e Justiça era o Crespo, que depois assumiria o São Paulo. Então os dois se enfrentaram, o último argentino a treinar o São Paulo e o novo argentino que deve estar assumindo aí o São Paulo. É um técnico jovem, acho que um técnico já rodado bastante, conhece bem as competições sul-americanas, né, ganhou a Copa Sul-Americana derrotando o Fortaleza no final nos pênaltis, e também o São Paulo antes no Morumbi, né, é bom lembrar, o São Paulo foi eliminado pela LDU do Zubeldia. O jogo, inclusive, lá em Quito foi bem difícil para o São Paulo, né, a gente lembra, foi um jogo bem complicado. Eu acho que é um cara com personalidade e conhecimento para, acho que, rapidamente mudar um pouco o espírito e a forma de jogar da equipe. O comportamento à beira do campo, como eu destaco lá no texto, ele é um tanto quanto irracível, né? Deve ser, de fato, mais um técnico bem loucão ali à beira do campo, reclamando de juiz, discutindo com o quarto árbitro, com outro técnico eventualmente, como ele protagonizou em 2019 uma famosa briga com o Gabriel Heinze, que era técnico do Vélez na época, que é também um cara dificílimo, briga muito com jornalistas. Acho até engraçado que às vezes o pessoal fala que não, traz o Heinze, cara, os caras têm a menor ideia do que é o cara. Eles vão apanhar do Heinze. Se o Zubeldia é complicado, o Heinze é um fio desencapado, assim, terrível. É um cara complicadíssimo. Eu lembro que em 2018 eu fui a Buenos Aires, era o lançamento lá de um curso do Menotti. Aí me convidaram, eu fui lá e tal, e fui fazer algumas entrevistas, né? Na época para a ESPN. E eu estava com um produtor lá da Argentina, e ele que abordava, né, os personagens para a gente poder conversar um pouco. Quando ele foi falar com o Heinze, tomou-lhe uma patada. Aí perguntou, você quer que eu insista? Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Vai bater em você daqui a pouco, meu amigo. Não fala nada, vamos falar com outro. Aí fizemos outras entrevistas e tal, mas ele, sim, é um cara bem difícil, né? O Heinze, que jogou no Real Madrid, jogou no Manchester United, foi um jogador de uma carreira europeia bem interessante, né? E roda lá pelos times argentinos. O Zubeldia acho que não chega a tanto, né? Agora, acho que é uma tentativa interessante, né? De fato, um certo atraso, mas ele também fez um jogo duro do começo do ano, né? Não estava muito propenso a aceitar, dificultou um pouco, o São Paulo estava meio desesperado, porque o Dorival saiu e deixou o São Paulo meio que na mão, né? Aliás, é sempre bom lembrar isso também, né? Houve uma vitimização agora do Carpini e também houve uma do Dorival ano passado, que o Flamengo, ano retrasado, que o Flamengo não renovou o contrato dele. Não estou aqui discutindo se deveria ou não renovar, mas era um coitadismo do Dorival. O Dorival também meteu o pé lá do Ceará, largou o São Paulo e foi para a seleção, foi ver o que era interessante para ele. Então acho que a gente tem que olhar um pouquinho também que nessa briga aí não tem mocinho e bandido, cada um vê o que lhe interessa e os caras vão embora também, e o São Paulo ficou meio desesperado, acabou fazendo uma aposta. Agora acho que não é bem uma aposta, é algo mais, não diria que é a certeza, mas é alguém mais experiente, né? Também é jovem, mas é bem experimentado. Alguém vai comparar as idades? Ele é um pouquinho mais velho que o Carpini, mas ele é muito mais rodado. E, como eu disse, trabalhou em 6 países, em 8, e times grandes dos países. O Barcelona é grande no Equador, a LDU é muito grande também no Equador, inclusive, né? Tem títulos internacionais que nem o Barcelona de Guayaquil tem. Na Espanha, foi o Alavés, que é um time pequeno, mas teve essa oportunidade, não deu muito certo. Aliás, é um detalhe interessante. Times como o Alavés, quando contratam um técnico como ele, sul-americano, eles pagam muito menos do que recebem técnicos de times da Série A, a maioria. Essa é uma das razões pelas quais os brasileiros não conseguem mercado lá fora. Esses caras argentinos, chilenos, uruguaios, aceitam para tentar entrar no mercado. Não deu certo para ele, mas passou pelo México, passou pela Colômbia. O Independiente Medellín também é um time grande no país, com muita torcida, né? Cerro Porteño,
que é um dos maiores do Paraguai. Então ele está acostumado a lidar com torcida cobrando, com pressão, com cobrança por resultado. Na Argentina, tendo o Lanús, que é um time médio, embora muito competitivo e organizado, né? Um dos mais organizados da Argentina, mas treinou o Racing também. Então ele tem já uma cancha. Ninguém vai poder dizer, esse cara chega no São Paulo e vai se assustar com o tamanho do clube, com a torcida. Não vai. Ele treinou times grandes de outros países também. E a cobrança, gente, não se iludam. Você vai chegar lá no Equador, a torcida do Barcelona vai cobrar como a do São Paulo cobra, cada um dentro da sua realidade. Então, acho que é um nome interessante e vai ser bem divertido, especialmente quando jogar contra o Palmeiras, contra o Corinthians, que também tem técnicos bem sanguíneos, digamos assim, na beira do campo. Dizem que é um cara que gosta do 4-2-3-1, pontas abertos, o que já deixa alguns jornalistas mais inclinados a gostar do São Paulo um pouco apreensivos. Mais inclinados. Esse é o jeitão dele jogar, parece. 4-2-3-1, ponta aberto, marcação individual, marcação homem a homem. Esse é o Zubeldia, parece. Eu tô curioso para saber como o Zubeldia vai entrar, porque o São Paulo tem várias outras questões e que com o Carpini a gente viu e ficaram latentes. A questão do preparo, a questão do DM, a questão do James Rodrigues e a questão do Muricy. Porque a gente vai lembrar, o Muricy foi o cara que bancou o Carpini, foi o cara que falou, eu quero o Carpini, vou bancar ele aqui, ele é novato, mas vou dar apoio para ele. Deu uma leve crise, deu entrevista para 2 amigos meus aí e basicamente disse que era obrigatório o James jogar, depois influenciou a ter 3 zagueiros. Enfim, ele fez tudo menos dar o apoio. E a gente vai lembrar, como já lembrou o Arnaldo aqui, na questão do Zubeldia, ele disse a frase que o Zubeldia fez muita pose, aqui é São Paulo, foi essa frase que ele usou, e agora ele está lá no mesmo lugar com o técnico que ele disse que tinha feito muita pose. Então eu também estou muito curioso para saber o papel do Muricy nesse ponto todo. Eu sei que isso faz parte do futebol e que eles podem ali conversar, isso aconteceu no Flamengo, lá atrás aconteceu no Palmeiras, acontece em todos os lugares, mas de fato é uma questão curiosa porque, pelo que eu entendi, pelo que eu li do noticiário de todo mundo que cobre o São Paulo, o mais forte nessa votação dessa vez foi o Belmonte. O Belmonte, que a gente vai lembrar, não é exatamente um cara formado, né, nessa questão de futebol, não é um cara que tem a bagagem, como a gente estava falando aqui do Zubeldia, mas é o cara estatutário, é o cara que tem a força do Casares, é o cara que escolheu. Isso eu acho uma questão curiosa. E aí a pergunta que fica é, o Zubeldia vai ter a paciência de pelo menos fazer 30, 40 jogos, ou vai ser limado como foi o Carpini com 18? E eu sei que essa é a realidade dos técnicos, eu não estou aqui falando, coitado do Carpini, isso acontece em todo lugar, tem técnico que foi demitido com menos jogos do que 18, e a gente vai ver isso acontecer em outros momentos. Mas aí a gente fica aqui sempre, futebol brasileiro não forma técnico novo, futebol não tem paciência. E o que aconteceu com o Carpini foi exatamente o mesmo script que a gente sempre reclama. Para mim, o São Paulo não está percebendo que o problema mais grave é o time ter sido campeão, por exemplo, em novembro, dezembro, e depois começar o ano devendo, é o time ter problema no departamento médico, é o time ter um jogador como o James Rodrigues que ganha muito e joga pouco e que já não joga há muito tempo. O São Paulo tem vários outros problemas que não o técnico. E o Zubeldia, eu quero saber como vai entrar nessa questão toda, porque vai estrear já praticamente com o Barcelona. Tudo bem, ele conhece o Barcelona, se perde, já vai numa pressão danada. Depois tem um Palmeiras e São Paulo no Morumbi. Então, assim, é um começo de trabalho que ele vai precisar ainda mais paciência do que teve o Carpini, porque o Carpini começou no Paulista, conseguiu ganhar, teve a semana mágica da Supercopa, teve a semana mágica vencendo a primeira vez em Itaquera, e mesmo assim foi demitido com 18 jogos. O Zubeldia vai começar como? E vai ter qual tipo de paciência, a gente já sabendo que o Muricy lá atrás era contra. Então é uma questão, para mim o Zubeldia vai entrar num lugar bastante conturbado. É bom que ele saiba mesmo sair na trocação, como disse o Mauro no blog dele, porque senão vai ser bem complicado para ele começar esse trabalho no São Paulo.